Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil. Estou em Salvador gravando a nova temporada e a minha convidada de hoje é a presidente da Cicomércio Camaçari. Ela é a terceira vice-presidente da Federação do Comércio da Bahia, a FEComércio, e é empresária do segmento imobiliário e da beleza. Além disso, gente, o mais bacana é que ela é precursora em muita coisa em Camaçari. Ela ajudou no desenvolvimento lá na década de 90. Em 97, ela criou, né, a junta comercial, junto com Jorge Cury, que hoje é o atual presidente do Sebrae Bahia, o Senac, a CDL, o Sebrae e o IEL. Gente, essa mulher não para, é sempre com novidades e o melhor de tudo, é ajudando a mulherada aqui na Bahia a se desenvolver. Então, ela realmente é uma referência na Bahia. É Juranildes Araújo. Meu bate-papo é com ela, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e eu aqui com essa grande amiga e madrinha, tanto do projeto Carreiras e Oportunidades, como do Empreendedores do Brasil. Amiga, que satisfação estar aqui mais uma vez, para você dividir toda a sua experiência e especialmente num momento inesperado para muitos, que foi essa pandemia, né? Então, assim, como empresária, né, há mais de 40 anos, você viu todas as crises, né? De Sarney lá atrás até a de hoje. Como foi você ver o seu comércio parar, ver muitas empresas de parceiros fecharem, né? O que Juranildes e sua equipe fez para recomeçar após pandemia? Nos conte aí. Primeiro, Fátima, a satisfação é toda minha de estar aqui com você, a gente sempre construindo, fazendo um trabalho que a gente possa ajudar e a melhorar a nossa Bahia e o nosso país. Quando a pandemia chegou, do início, para mim, que sempre trabalhei esses anos todos, foi um choque. Eu parei, pensei, chorei um dia, dois, mas no terceiro dia eu me acalmei e fui em busca das alternativas. Que buscas foram essas? Reunir a equipe e mostrar que a gente podia parar naquele momento. Por que a gente podia parar? Porque se nós, enquanto empresários da minha equipe, nos organizamos para doença, no caso de morrer alguém, você tem que ter um caminho, um colchãozinho que você possa ficar uns dias parado nas viagens. Mas o que foi que eu fiz de mais bonito, que eu acho que foi bonito? Quando a pandemia chegou, no dia 13, a gente terminou uma feira na Praça de Camaçari com 100 estandes. Foi o maior evento que houve em Camaçari antes da pandemia. Foi o último também, naquele período. E nós fizemos uma feira com 100 estandes com mulheres, feira grande, que foi em homenagem ao 8 de março. Nesse dia, alguém me maquiou da Mary Kay e me convidou para fazer parte do grupo. E eu disse, olha, eu só tenho tantos anos como empresária, eu não tenho precisão de trabalhar com Mary Kay. Por agora, não me interessa. Eu já fui até vendedora de Avon, mas Mary Kay agora não me interessava. Mas naquele momento, enquanto eu estava em casa, pensando nas pessoas que iam fechar seus negócios, como eu fechei todo o meu empreendimento imobiliário, minha clínica, minha loja de perfume, eu fechei tudo. E fui para casa, eu tive um clique de que eu podia vender Mary Kay. Aí eu formava grupos pela internet, e a gente fazia reuniões, tipo live, e aí a gente fechava negócios com várias pessoas. Nesse fechar negócio com várias pessoas, me veio a ideia de as pessoas que estavam com dificuldade, eu comecei a orientar de que elas deviam ser uma promotora, que elas deviam vender aquele produto que ia ajudar no dia a dia, na sustentabilidade da família. E muitas mulheres, algumas que começaram até a ter depressão logo de imediato, começou a entrar no negócio e começaram a se dar bem. Tinha jornalista, tinha psicóloga, tinha radialista, tinha professoras, tinha empresárias de comércio também. Então, teve várias pessoas que entrou nesse ramo. E aí eu continuei vendendo. O meu dinheiro que eu vendia, eu fazia doação de cestas básica para empresárias que estavam precisando, e empresários que não tinham. Então eu doava com cesta. E orientando, dando aula para as pessoas de como vender. Então foi um momento assim que eu cresci como ser humano, enquanto minhas coisas estavam paradas. E foi um momento também que eu estava junto com o governo municipal, vendo todas as providências que podiam ser tomadas para poder a gente trabalhar com o comércio. Quando ele viesse a reabrir, você tinha todos os protocolos. Eu fui trabalhar com o prefeito da cidade, o secretário,
para ver a atitude que a gente ia ter. A gente pegava os dados daqui da Fé Comércio, pegava da CNC e levava para a cidade para trabalhar os protocolos que iam ser usados. Então, foi um período assim que foi difícil, mas que eu pude também fazer algo que pudesse ajudar alguém, que para mim isso, ajudar alguém é sempre bom se interessar a quem. É verdade. Então, eu sempre gosto de ajudar, porque com essa ajuda que você faz, o divino lá em cima te olha Verdade. e te abençoa. E bacana, né? Porque assim, foi na dor, né, que muita gente se reergueu, viu as possibilidades, e essa mão que os amigos dão é muito importante. Até os conhecidos, né? Que você ajudou Sim, pessoas que eram apenas conhecidas. sim. É olhar para o outro, realmente é olhar sem saber a quem, A né? quem, Você é. ajuda. Sem querer o retorno. Exatamente. O legal quando você ajuda é quando você assim, eu não vou ter retorno daquela pessoa. Então, aí é mais bacana ainda, né? Então, assim, essa pandemia, eu acho que muita gente parou para rever a vida, ver que a gente é nada mesmo, né? Porque às vezes parece que a gente esquece, né? A humanidade, né? Então, não, eu sou uma pessoa que hoje estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. O que Raul viu? Raul Seixas dizia que É. um dia a Terra e um dia o mundo parou. E um dia todos nós vimos o mundo parar. E quando esse mundo parou, eu acho que muita gente se voltou dessa crise melhor como pessoa, como ser humano. Muitos tiveram visões diferentes, cresceram em seus negócios. Outros pararam, fecharam e faliram. Outros estão deprimidos. Outros estão tentando recomeçar. E aí a vida é a vida que segue. E pensar que tem solução, tá, gente? A gente tem que entender que crise sempre vai existir e que a gente sempre vai recomeçar, quanto mais nos dias de hoje, que tudo está mudando rapidamente. Então a gente tem que pensar qual a solução para esse problema e não olhar para o problema como um monstro. Tudo tem solução. Então qual é a solução que eu vou dar? Você não pensou que um dia ia estar trabalhando com Mary Kay. Você viu uma oportunidade num momento que você nem esperava que ia acontecer e estava ali se reinventando. Então, assim, gente, não se desespere, porque isso aconteceu agora, pode acontecer daqui a 10 anos, 20 de novo, a gente não sabe. E você tem que estar preparado emocionalmente, né? Buscar ajuda. Pode acontecer até amanhã. O que Deus as nos pessoas livre, precisam amiga, ver, Deus Fátima, nos o que as pessoas precisam É ver verdade. é que a gente não pode se desanimar e a gente nunca pode desistir. A gente tem que ser Desesperar, né, persistente. Verdade. E nessa persistência que você tem, nessa vontade, nessa garra, é que a coisa dá certo. No momento que você diz eu quero, eu posso, tudo vai dar certo. Mas se você ficar naquela coisa, será que vai dar certo? Mas- Como será que vai ser? Tô com medo. O ser humano, ele precisa tirar o medo de cima de si. Você tem que ter cuidados, você tem que ter uma reserva. Mas o medo em si, você tem que afastar ele de você. Porque todo mundo que tem medo não chega a lugar nenhum. Não, o medo, ele ele não pode lhe paralisar. O problema é o medo lhe paralisar. Então, tem gente Você que o tem medo... que paralisar o medo. Exatamente. Então, assim, tem possibilidades? Tem. Eu suporto, porque assim, muita gente, eu não fracasso. Todo mundo fracassa. Fracassou Sim. na vida. Então, assim, mas o fracasso, às vezes a gente vê assim, eu fracassei nisso, como é que eu vou melhorar? Eu já caí, levantei várias vezes nos Entende? esses 40 anos Pois e eu tô é. aqui em pé, Exatamente. forte, firme, Sorridente. sorridente, alegre, feliz, positiva, né? positiva, achando que tudo vai dar certo e acho sim. Exatamente. E tudo que você faz com amor dá certo. Perfeito, amiga. E assim, quais as soluções da federação junto ao município, né? E também ao governo do estado para ajudar, de alguma forma, o pequeno empresário? O que a gente tem feito aqui na Fé Comércio, a gente, como no sindicato em Camaçari, a gente está sempre buscando recursos, buscando oportunidade de investimento, de financiamento que possa estar ajudando o microempresário. Você tem um Senac aqui que ele está treinando as pessoas no dia a dia, porque hoje, Fátima, não adianta só você ir buscar o financiamento. Você tem que ter o conhecimento. Conhecimento saber é usar. poder. E o poder você tem que aplicar ele. Se você tem um conhecimento e você não aplica, você não tem poder. Como diz Nicolas Rios, Nicolas Rios, um de Rios, não lembro o nome agora. Um rios aí, viu, Um gente? Rios aí de um Vamos lá. livro que eu leio, que eu esqueci agora. Ah, Ele sempre diz, não adianta você ter o poder e não usar ele. Você tem que ter o poder e você saber distribuir ele. usar bem o poder, Usar né? bem para que as pessoas também usufruam desse poder. Exatamente. Então não adianta você ter só financiamento, você pega, toma um dinheiro emprestado no banco e você não sabe como é que você vai aplicar ele. Você tem que estudar o seu tipo de negócio, por menor que ele seja, para poder você trabalhar ele. E aqui nós temos um Senac que ajuda a gente, a parceria com o Sebrae, que é casadinho com a Fé Comércio, que é parceiro verdade. do sindicato, que está sempre orientando, é a porta de abertura
de uma pequena empresa até você chegar numa grande empresa. Então, o que a gente está fazendo é isso. É buscando, junto com o Sebrae, junto com o Senac, junto com o Sesc, junto com o prefeito da cidade, junto com o governador, sempre sentando e debatendo, fazendo políticas públicas para negócios, para que as pessoas possam se melhorar. É tentando diminuir o imposto. Agora mesmo a Fé Comércio fez um trabalho que tem aquelas taxas de incêndio, que é absurdas, e que nós ganhamos aqui a causa, o nosso presidente fez aí, que ganhamos que o micro e pequeno empresário ele pode ter até o dinheiro dele que ele pagou há anos atrás, até 5 anos. Ótimo. E ele já é pede- abatido no próprio futuro imposto. Exatamente, que pode abater no próprio imposto. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo no dia a dia e vai Que faz a conseguindo diferença, conciliar, viu? que faz a diferença. Faz a diferença. Interessante, quando você falou esse negócio da persistência, eu lembro da história do Thomas Edison, né? Que ele não foi o da lâmpada? Foi. Então, se ele parasse, ele não ia chegar, então, à luz elétrica. Então, assim, a lâmpada, né, na verdade. Então, se ele tivesse desistido, outra pessoa iria fazer, porque Deus ia dar esse talento para alguém. E foi ele. Se ele não acreditasse, não persistisse, a gente não estaria aí com luz. Eles, né, na época, porque a gente teria com certeza, né? Estamos aí no século XXI, com certeza É por a isso gente que teria. Nicholas A gente ia Rios ter. diz, nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe de aplicar o conhecimento que você tem para segundos ou terceiros. Perfeito. É isso mesmo. E, tipo assim, qual a sua visão a longo prazo no comércio baiano? Você acha que as pessoas... A sua visão, não é assim, em cima de dados, viu, gente? É a opinião dela, não. É a opinião dela junto aos dados que ela tem, tá? Para grandes empresas ou médias empresas estarem aqui investindo em pequenos empresários, startups, né? Me conte aí qual a sua Fátima, visão. hoje você tá saindo da pandemia, nós estamos saindo da pandemia, nós estamos num período de guerra mundial, certo? Pedindo a Deus que a coisa amance, porque cada vez que tem conflito com o governo, você tem uma guerra, todo mundo fica confuso. Os Estados Unidos vem querer investir aqui agora, não está em período de política, está um período confuso. Vai investir na China, estão dando uma parada. Vai investir na Rússia, o Brasil está saindo para comprar o óleo diesel na Rússia. Então, tudo pode acontecer. O que é que vai acontecer? Se no mundo todo, com essa crise toda que teve, Na pandemia. o crescimento ele é lento, certo? Aqui nós crescemos depois da pandemia 1,5%, 2%. Não foi mais do que isso. Mas o mundo todo para se recuperar dessa crise toda, se não vier nada pesado como veio a pandemia, que Deus vai ajudar que não vai vir. Amém. Nós vamos levar 10 anos para a gente recuperar o que perdeu. Isso não é eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa econômica mundial que mostra que o mundo todo só vai ter um equilíbrio, Uma crescente, né? uma crescente Vai ter normal equilíbrio. daqui a 10 anos. Antes disso, todo mundo vai vivendo, vai sobrevivendo, arriscando daqui, arriscando dali, mas com um tanto de dificuldade. O dólar subindo cada dia que passa, tem que ter uma estabilidade no dólar, se não tiver... Eu mesmo trabalho com perfumaria. E aí eu estou vendo, esses 2 anos, o dólar começou a subir de lá para cá. E a gente vai vendo, a gente compra tudo no dólar, não é no real. A gente vai vendo o real caindo e o dólar aumentando. E a matéria-prima também aumentando. Então, tem assim essa questão desse crescimento que não depende nem de mim nem de você. Depende da parada que o mundo vai dar, depende que essa guerra pare. Essa guerra precisa parar, porque senão a coisa vai ficar muito feia. Nós, brasileiros, devemos dar graças a Deus que nós ainda temos alimentos para poder vender para outros países e sobrar para a gente, apesar de ter muita gente ainda passando fome no Brasil, como em outros lugares do mundo. Mas é legal você trazer isso, porque assim, eu já entrevistei aqui o presidente da FAEB, né? Que é a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. E a gente alimenta mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. Isso é muito impressionante. E tudo aconteceu lá na década de 70, né? Quando o então presidente da época, lá nessa área de pecuária e agricultura, mandou pessoas lá para fora para aprender e a gente poder, então, ser sustentável e independente. Então, a gente alimenta o povo brasileiro e outros países. Isso é fantástico. Nós Então, temos assim, muita terra. muito. E a gente tem que realmente valorizar as instituições
que tem protegido o empresariado, né, que é o sindicato patronal, que é isso que eu já quero que você entre, que o associativismo. Então, é a gente realmente dar as mãos, se apoiar. Então, um amigo que é mais fraquinho em questão financeira, como é que a gente ajuda ele a crescer mais? Então, eu tenho visto isso ao longo da sua vida, como você tem realmente ajudado os pequenos. Qual o papel, fale para quem não conhece ainda, do sindicato patronal de Camaçari? E isso vale para todos, tá? Ela vai esclarecer como é que funciona o sindicato patronal de Camaçari. Olha, Fátima, quem papel. representa, defende. No momento que nós estamos à frente de um sindicato, como presidente, nós estamos representando uma classe. Nessa representatividade que você tem que procurar buscar o melhor para ele. Cabe também ao empresário ter o senso e o prazer de ser associativista. Porque o mundo mudou. Antes dava até para você viver, você e você. Hoje tem que ser eu, você e todos juntos. Porque o associativismo, todas as empresas que cresceram no mundo, elas trabalharam o associativismo. Elas não trabalharam sozinhas. O associativismo, ele começa em casa, ele começa no trabalho do colega com colega, ele começa do patrão com o empregado, que eles não são bem empregados. Eu considero hoje o funcionário seu maior parceiro, certo? É o maior capital humano que você tem hoje, é o empregado, que ele é seu parceiro. E ele tem que trabalhar com alegria, com amor, trabalhar com felicidade. Do mesmo jeito que você tem que trabalhar também, fazendo o seu trabalho com amor e felicidade. Então, só assim dá certo. Então, o que o sindicato faz? Ele tem que ser interlocutor. Ele tem que estar junto com a prefeitura, vendo o que está acontecendo na cidade, quais os benefícios que ela está trazendo, mostrando o que está precisando, mostrando que aquela rua precisa disso ou daquilo, mostrando que a rua está escura. Até isso nós temos esse papel de fazer. De estar mostrando, porque a sociedade civil é que tem que estar mostrando o que está certo e o que está errado. Você, ao mesmo tempo que você elogia, você também tem o poder de bater. Ó, meu senhor, isso aqui não está certo. Então, nós de sindicato, todo mundo, que você seja posição ou oposição, nós não temos partidos. O nosso partido é o comércio. Eu, Juranildes, tenho um partido. Hoje, meu partido é o comércio. Então, é ele que eu defendo, é por ele que eu brigo, é por ele que eu grito e é por ele que eu vou buscar as melhoras. Perfeito. E é bom você trazer isso, porque assim, a gente tem que ter bem claro com a gente. Empresário e empregado são aliados, amigos, não o inverso. Então, assim, tanto o empresário precisa do empregado, como o empregado precisa do empresário. É uma troca. Então, essa questão de que, ele está ficando rico, eu sempre trago aqui. Ele está enricando, que ele enrique mais, que ele possa contratar mais gente. Emprego. Ele pode gerar emprego. E lhe promover. Porque tem, né? Porque chega um topo que assim, não dá mais, tem que ter um diretor, tem que ter um gerente. Sim. E você tem que ter liderança. Você tem que ter liderança, você tem que deixar alguém para poder lhe substituir. Exatamente. Tá entendendo? Então, aquela questão, sem empregado, sem patrão, não existe empregado. Exatamente. Se acabar com todos os patrões, todos os comércios, não vai ter emprego, o mundo vai ficar pobre, a pobreza vai ser total. Exatamente. Então, não adianta ninguém querer empobrecer, fechar as empresas, um monte de gente. Dizer que vai ser do Estado, depois eles acabam com a empresa do Estado e nem patrão vai ter e nem empregado vai ter. Pois é. E a gente vai ser o quê? Eu digo que a gente vai ser a Venezuela, viu, amiga? Deus nos livre na hora dessa. Gente, empreendedorismo é a alma do país. Porque sem empresário, não tem negócio, não tem renda, não tem desenvolvimento. Não tem renda pro Estado, não tem desenvolvimento. Pois é. Quem é que sustenta o Congresso Nacional? A gente. Somos nós, do pobre que compra o feijão e o arroz, ao rico que tem a mansão para pagar o IPTU mais caro. Exatamente. É essa a visão. Para pagar o inventário mais caro. Exatamente. Da loja que vai pagar a TLS para poder abrir. Então, são os impostos que sustenta. Então, eu sou a favor do Estado menor. Isso aí eu deixo claro, desde que eu comecei lá com carreiras e oportunidades. Quanto menos coisa no Estado, melhor. Então, quem tem que estar movimentando tudo é o empresário, porque é ele que emprega, e eu acho que as pessoas se comprometem mais quando elas sabem assim, se eu não fizer bem, eu vou ser demitido, porque é por produção. O privado tem que ter isso. Produtividade. Não está produzindo, por que você está aqui recebendo? Porque a gente paga tudo, gente. Não existe um pé de dinheiro que o governo tem lá, vai lá e pega e usa, não.
Quem paga é o cidadão, é o empresário. Então, tem que ficar claro para você que seja empregado ou seja empresário, a gente tem que pensar no empreendedorismo, porque é ele que desenvolve um país, seja município, seja estado, ou seja mundo, né? Não é só um país, não, são todos. Ô, Fátima, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui à China 2 vezes. Sim. E uma das coisas que eu vi na China é que lá tudo é pago. A escola é paga, a universidade é pago, a saúde é paga, o dentista é pago. Tudo lá é pago. Olha só. O que eu vi na China é que aqui a gente tem assim uma gama enorme de terra. Lá eles plantam até nas montanhas. É, impressionante. Sabe que você plantar alface na pedra? Eu visitei 1.000 quilômetros de área rural Imagina. e vi isso. Eu disse, gente, nós temos um Brasil rico, poderoso e nós nos valorizamos. E lá tem uma superpopulação, como todo mundo sabe. Aqui nós temos tudo. Nós temos SUS. Me mostra qual país que tem Pois SUS. é. Ninguém tem. Estão Pois tentando é. copiar o nosso. Pois é. Quantas vidas são salvas no SUS? Então nós temos assim uma série de coisas que muita gente não tem. Eu adoro passear, conhecer o mundo. Hoje eu sou uma mulher que eu conheço quase 70 países. Ah, que bacana. E o que que acontece? Meu lugarzinho é aqui. É. É aqui que eu vou lá, volto e digo, não, cheguei, meu cantinho é aqui. Porque é o melhor canto do mundo para viver. A gente é patriota, né, amiga? A gente é patriota, a gente Eu só acho que é precisa isso. melhorar nossa educação. A educação ela tem que ser melhorada em todos os ângulos. Tem que trabalhar verdade. empreendedorismo dentro da escola com a criança. Gestão pra poder- financeira. Gestão que é o grande financeira problema. precisa. As pessoas precisam saber administrar. Esse dinheiro é da empresa e esse daqui é o meu. Exatamente. Não misturar as contas. Exatamente. E só se cresce assim. É verdade. Não é bacana a gente trazer essa visão para as pessoas entenderem. Para empreender, não é fácil. Você tem que realmente ter foco, conhecer seu nicho, estudar e vamos que vamos. Então, se lamentar, lamuriar, reclamar disso ou daquilo, não adianta. Que é aquela coisa, reclamar é você clamar 2 vezes. Então, é pior. Você está reclamando de uma coisa que não é boa, aí o negócio vai piorar. Então, vamos agradecer. Eu participei de uma sessão na Câmara em Camaçari o mês passado. Eu vi uma menina que aprendeu a fazer um picolé. E ela tem uma lojinha de picolé. Então, ela chega nos lugares e ela faz a propaganda do picolé dela. Ela faz, São João, vou fazer picolé de cachaça. Vou fazer picolé de ginipapo. Imagina. E ela chega, manda de brinde para o vereador. Ela manda de brinde para aquele grande empresário um Pra comprar picolé. Aí dela. você gosta, manda buscar. Então, você tem que saber fazer o network do seu negócio. Você tem que fazer a propaganda, você tem que se Exatamente. inovar. O mundo hoje, gente, ele é inovado. A gente tem tecnologia e inovação. Quem não entrar nessa era, vai ficar fora do mercado. Pode ser um botequim desse tamanho. Tem que ter. Ele tem que vender Tem. no shopping e tem que vender na loja física. É. Porque se ele ficar só ali... E outra coisa, as pessoas têm que sair de dentro do seu ambiente externo e olhar lá fora. O Interno. meu vizinho tá do interno e sair pro externo. Olha lá, fala, meu vizinho tá ali. O que está acontecendo na porta da loja de fulano? Como é que está aquilo ali? Para poder enxergar o mundo lá fora. Porque ele só fica naquele ambiente interno ali, ele começa a ficar deprimido. Acho que não precisa mudar. E acha né? que ele não precisa mudar. Ele tem que descolar o umbigo do balcão e olhar para fora. Ter a visão. Ver o cliente, a necessidade do cliente. Olhar né? o cliente passando na porta dele. Às vezes um olhar do cliente, ele olha sem graça com você, ele entra na sua loja. E até ouvir, né, Nildes? A opinião pessoa, dele é... Saber assim, eu vendo isso, mas posso vender isso e isso que tem a ver com o meu Sim, negócio? sim. Porque eu ouvi o cliente, isso é importante. A gente ouvir o cliente, né? Então, assim, a gente chegou no momento ping-pong, que é curtinha. Eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra ou uma frase, tá? Certo. Para você empreender Alegria, sucesso. E o que te motiva para continuar empreendendo? Uma caminhada longa, um ensinamento para as pessoas, a vontade de crescer e ser feliz nos negócios. Muito bem. E para você, é melhor a caminhada ou a chegada e por quê? A caminhada, porque eu posso construir com diversas pessoas e eu vou e chego na minha montanha sem encher o copo. Legal. Sempre aprendendo, né, amiga? É. E que dica você deixa para aqueles que querem empreender? Que eles pesquisem, estudem o mercado, tenham educação financeira, que eles batam na porta do Sebrae, que não é propaganda, mas eu sou filha Mas do Sebrae é. e cresci acompanhando os ensinamentos deles. Perfeito. E eu acho que a pessoa tem que bater na porta do Sebrae e dizer assim, eu quero montar um negócio, que curso eu preciso fazer para tal coisa? E outra coisa, trabalhar com amor. Se for para trabalhar sem amor, não vá.
Nem Não comece. insista. Nem comece. Fique sendo empregado mesmo, porque nem todo É. mundo tem talento para empreender, né, amiga? Eu agradeço demais esse bate-papo. Que Deus abençoe você, sua família, seus Obrigada. negócios. Ela é vó agora, tá toda feliz, gente. Eu tô super feliz por você. Vó de Sara, Lara, né? uma garota linda, maravilhosa. Pois é, tô feliz por você também. Obrigada. Então, grandes coisas faremos aí ainda em 2022, Sim, 2023, aí sim. muitas novidades. E eu deixo a dica, gente. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau.